Boa noite, Santa Bárbara do Oeste. Boa noite a você que está conectado no site SB 24 Horas, acompanhando mais uma edição do programa Bola no Web. Hoje, terça-feira, 7 de outubro. Meu parabéns para minha mãe, que comemora mais um ano de vida. Sou muito grata por tudo que ela faz para mim, não só ela, né? Porque hoje também é aniversário da minha tia. Elas não são gêmeas, mas elas nasceram no mesmo dia, diferença de 5 anos. Minha tia ganhou de presente minha mãe, uma boneca de verdade, né? Quando é criança. E hoje também é terça-feira muito especial, porque ele veio. Ele veio, porque eu falei, quem assistiu o último programa viu que eu disse que se ele não viesse, nós íamos na casa dele. O presidente do União Barbarense, Dário Furlan, já está aqui no nosso estúdio. E mais uma vez ao meu lado, ele, Edivaldo Silva. Boa noite, Edivaldo. Muito boa noite, Tiane, boa noite aos amigos internautas, mais uma terça-feira aqui no Bola na Web, um programa que está pegando, cada semana que passa pega um pouquinho mais, e hoje a presença ilustre aqui do presidente Dário Furlan, né? A gente bem que tentou, não conseguiu, a gente colocou a Mayra na parada. Mayra, convida você, quem sabe você ele atende, e não é que ele atendeu mesmo? Aí mais um pouquinho de conversa, não vamos na sua casa não, vamos lá no estúdio e tal... A gente faz na mesa. Então tá bom, vamos lá. Então o presidente está aqui para falar do União Barbarense, para falar das coisas desse clube que é a bandeira do povo barbarense. E aí eu vinha vindo para cá e vinha pensando comigo, né? A gente fala do União Barbarense, o União não está bem, o União está mal, o União está isso, o União está aquilo. Mas se a gente for olhar outras equipes aí, o União está numa boa, meu amigo. Série A2, um passe da primeira divisão. O ano passado, em 2013, disputou a primeira divisão com grandes clubes do futebol paulista e com chances de voltar em 2016, porque, pelo que eu estou sentindo, né, até aqui, o trabalho a ser feito em 2015 será muito bom. E tomara que o União Barbarense consiga realmente mais um acesso e, pelas mãos dele, Dário Furlan, que é o atual presidente do União Barbarense. Boa noite, presidente. Boa noite, Edivaldo. Boa noite, Tiane. Boa noite aos internautas. Foi meio complicado para a gente poder participar, né? Mas eu fico muito grato pelo convite. Apesar que eu vou ganhar um queijo, né? O café já está pronto. E o cafezinho está pronto. Mas é devido à correria lá. A gente explicou para o Edivaldo, para a Tiane muitas vezes. É difícil. Hoje mesmo foi um dia muito tumultuado, muita correria. Trabalho o dia todo, a gente quase não tem folga, então o pouco que tem a gente quer ficar com a família também, né? Que até esses dias minha filha chegou em casa, minha filha falou, nossa pai, hoje você veio jantar com nós? Eu falei, não filha, cheguei, mas estou saindo. Então é difícil, mas estamos aí e bola para frente na web. É verdade, é bola na web, né, Tiana? Já tem internauta aí ou não? Pessoal, hoje eu estou com o meu celular, então, mas mesmo assim, por favor, quem tiver a sua pergunta pode enviar na página Bola na Web, na página do nosso site. Pode enviar também no link abaixo, no TV 24 Horas, dentro do SB 24 Horas. A produção envia a pergunta aqui para mim e nós faremos a pergunta ao presidente. Então, você, o torcedor do União Barbarense, você, barbarense, mandem suas perguntas, né? Mandem várias perguntas que o presidente está aqui para respondê-las. É verdade. Presidente, a rodada começou não muito boa para o União Barbarense, mas ao término da rodada do grupo do União Barbarense, recolocou o União na disputa ainda. O União matematicamente tem chance de classificação. Sabemos das dificuldades, mas tem chance de classificação com o empate do 15 em Piracicaba contra o Botafogo, né, presidente? Então, quer dizer, está em aberta a possibilidade de classificação à Copa Paulista ainda, né? Na verdade, esse 1-1 do 15 e Botafogo, pelo estilo de jogo, já era mais ou menos esperado, né? Que se saísse um vencedor, porque ia acontecer algum erro de ambas as partes, mas não aconteceu, são duas grandes equipes. Mas está aberta a vaga, né? Nenhum dos dois tem ainda, falar assim, a vaga garantida, porque eu acho que tem que ter pelo menos 9, 10 pontos daí para cima para poder garantir a vaga. E uma vitória nossa aí sexta-feira nos coloca no páreo de novo, né? Porque é um confronto direto com o 15, mantém ele com os pontos que ele tem e a gente começa a almejar um outro jogo em casa também, que é na quarta-feira. Na quarta-feira contra o 15 e na sexta contra o São Bernardo. Então a gente fazendo 6 pontos aí, a gente vai igualar.
Aí tem um jogo dificílimo lá em Ribeirão Preto, mas nada é impossível, né? É ter fé e trabalhar. Ir para cima dos caras e tentar fazer esses pontos. Eu acho até que o que a União conseguiu até agora, depois de 10 anos, acho que não classificava numa copinha, a gente conseguiu classificar com um time modesto, os gastos muito moderados, para a gente poder cumprir com aquilo que a gente prometeu aos atletas que estão aí, comissão técnica. Graças a Deus vem acontecendo isso. É lógico que a gente almeja e passar a segunda fase, mas com os pés no chão, Edivaldo. Não adianta você querer fazer loucura, contratar, fazer que nem muitos veio aí e depois deixar um rombo para o clube. Então é melhor você ir até onde dá, ao seu limite, do que você fazer loucura e depois deixar um prejuízo para o clube. Presidente, boa noite. Obrigada por comparecer. Nós entendemos, teve vários compromissos, várias questões e tudo depende da assinatura do senhor, né? Tudo depende do presidente definir. Qual foi o planejamento que foi pensado visando o centenário da União Agrícola Barbarense? Na parte do futebol, era isso que vocês esperavam? Não, lógico que não. Eu até acho razoável, não bom, razoável já tem se mantido na 2, que é uma obrigação, né? Quando você não consegue o que você almeja em primeiro lugar, o segundo plano é viável. Mas a ideia nossa era terminar com o time com acesso, principalmente nesse ano do centenário. Eu acompanhei bem a União Barbarense. A União realmente teve problemas dentro de campo, né? E isso aí acabou acarretando com que a equipe não conseguisse chegar no seu destino, que era subir a primeira divisão. Então, a gente até entende, né? Porque não é só a União que queria, todos queriam subir. E acabou não dando certo. Agora, presidente, quem é que apoia a União Barbarense hoje? Quem é que está com o senhor na União Barbarense hoje, porque daí que vier, para realmente garantir a presença da União em campo e garantir a presença da União Barbarense nas disputas dos campeonatos da Federação Paulista? Quem é o parceiro da União hoje? Olha, tem 3 parceiros, Edivaldo, que eles preferem que não divulgue nome, porque são amigos particulares, principalmente do Rui. Eu viajei aí para conhecer um deles, principalmente a parte de trabalho dele lá, mas parceiros que estão nos ajudando agora, mas já com um projeto para 2. Então é uma coisa que a gente está plantando agora para poder colher a partir de novembro. Aí sim a gente firmar vamos dizer, uma equipe com pessoas de confiança, que até agora cumpriram tudo que prometeram para mim, por isso que a gente vem cumprindo também com os atletas, com funcionário, com fornecedores, com todo mundo. Então isso aí foi um planejamento que a gente entrou no peito, e o Rui ao pouco foi indicando alguns parceiros, a gente tem ido conversar e a coisa começou a fluir, e graças a Deus estamos conseguindo tocar, mas o planejamento mesmo final vai começar em novembro agora. E esses parceiros, logicamente, que vêm, vamos dizer assim, com mais gás na Série A2. Agora, está definido já, o Rui Scarpino será o treinador na Série A2? A comissão técnica que está aí vai permanecer para a Série A2 realmente? Ou está apenas conversado isso aí? Não, o Rui fica. O Rui fica, isso já foi definido entre eu e os parceiros. São amigos particulares do Rui ainda, além disso, né? E o trabalho do Rui vem sendo muito bem feito, a gente que está no dia a dia sabe. O time é um time que tem uma limitação, isso a gente sabe disso, porque vários testes estão sendo feitos. Eu acho que nenhuma vez ele conseguiu colocar o mesmo time em campo. Nenhuma. Então é difícil, mas o Rui é um treinador inteligente, maleável, bom de se lidar e, além de tudo, fora do campo, um grande amigo, que a gente já se conhecia, mas agora acabamos fazendo uma grande amizade aí. E é um cara que eu confio no trabalho dele, e o Rui com certeza fica. O Rui, para mim, me surpreendeu como treinador, porque eu achava o Rui um cara assim meio que carrancudo. Mas para nós da imprensa, que trabalha no dia a dia ali com a União Barbarense, e a gente que gosta sempre de ter as novidades,
pro repórter, ele é excelente. É um cara que não tem frescura, não fica com aquele negócio, vou passar a escalação daqui 10 minutos. Um dia antes do jogo a escalação está pronta, é esse time que vai, não tem frescura. Então, quer dizer, isso é importante para que realmente a própria torcida, a comissão técnica, os próprios jogadores tenham a liberdade realmente para fazer o trabalho no dia a dia. Tiane. E o ano que vem, você disse que vai começar a pensar em novembro, mas também tem a comemoração do centenário, né, presidente? Que terá um jantar, se o senhor quiser falar um pouco sobre, convidar os internautas a prestigiarem esse evento. Inclusive agora nesse momento está tendo a reunião lá no clube. Infelizmente não pude participar, mas tem esse jantar que vai ser feito por adesão, um convite aí a R$60 para quem quiser participar, quem for torcedor do União. Está sendo programada várias homenagens, inclusive a pessoas que foram muito ligadas ao clube e hoje não estão mais, mas merecem um crédito do União. Então tem uma comissão que vem cuidando dessa parte aí, porque senão para mim me entrar de cabeça nisso daí também fica muito difícil. Mas graças a Deus tem pessoas colaborando com isso também. Então, presidente, falando do centenário do União Barbarense, o União é um clube centenário e a gente sabe da história do União Barbarense através dele, do JJ Bellani, que conta todos os dias. Aliás, sábado na viagem de volta ele vinha falando de União Barbarense do centenário. Indo para São Bernardo falando do centenário do União Barbarense. Quer dizer, e divulga todo dia isso aí, não sei se o senhor já prestou atenção. Sim, todos os dias. Ele começa o programa, né? O Bellani é um cara espetacular que, como falava alguém, ele dizia que para ele ser santo não falta nada, né? Então, e é um cara apaixonadíssimo pelo União. Tem uma cabeça, uma memória de elefante, que eu nunca vi aquela cabeça, como consegue lembrar tudo. Eu não lembro nem o que eu almocei ontem. E ele, felizmente, está lá junto com nós, né? Ele faz parte dessa equipe. E ele lembra tudo. Hoje de manhã ele já esteve lá falando comigo. Até, coitado, não pude dar muita atenção com ele, que tinha um pessoal me esperando lá no fundo, mas o Bellani é fantástico. Então, e ele já até acertou meu lugar que eu vou sentar. Ele falou, só vou falar para você faltando 15 dias. O Bellani, presidente, a gente vai trazer ele aqui faltando uma semana para o centenário do União Barbarense, dia 11 de novembro. Aliás, vai ser um programa especial, porque o Bellani vai contar uma boa parte da história do União Barbarense, que eu tenho certeza que nem o senhor que é presidente sabe. E o Bellani vai contar. Ele, por ser historiador, por ser jornalista que acompanha a União Barbarense há mais de 50 anos, ele disse que começou com 7, ele tem 60, quer dizer, está com mais de 50. Mas vocês vão começar às 8 da manhã o programa então, né? Às 8 para ver se termina meia-noite, né? Porque é muita história. Não, ele tem. Se deixar ele falar, você que conhece ele melhor que eu, viaja com ele diretamente, você sabe, né? Tem que fazer que nem a gente fez aquele dia em Rio Claro, para ele comprar espetinho para ele comer, aí ele não fala. Ai, coitado. Viu? O presidente, então ele vai estar aqui dia 11 de novembro para falar da história do União Barbarense. Tive que agendar com ele um mês antes, ou mais que um mês antes, que foi a semana passada que eu acertei com ele, para que o Bellani encontrasse uma data na agenda dele para vir para o programa para falar do União Barbarense. Então, quer dizer, é um cara fantástico, como você disse, é ele que vai contar para o internauta do SB 24 Horas como é a história do União Barbarense, a verdadeira história do União Barbarense. Porque é um clube de muita história, é um clube que passou realmente por 100 anos ininterruptos com o futebol do União Barbarense. Desde quando começou, não parou mais, né, presidente? Nunca parou o União Barbarense. Nunca parou, sempre teve em atividade. Então o Bellani vai contar tudo isso aqui pra gente no dia 11 de novembro. Presidente, com relação a jogadores, já tem definição de quem deve permanecer, quem não deve? O Eric volta, o Eric não volta? Como é que está tudo isso? Bom, Edivaldo, a gente tem observado e anotado tudo isso daí, provavelmente a comissão técnica vem fazendo esse trabalho. Eu acho que na cabeça do Rui já tem vários nomes, ou alguns, não sei, mas a gente está esperando terminar mesmo essa fase. Essa fase, de um certo modo, foi muito bom para a gente ver realmente, como a gente falou lá hoje na sala da comissão técnica, quem tem garrafa vazia para vender, né? Porque a Série A2 não é brincadeira, ela tem o descenso e jogos iguais esses difíceis que são esses 3 que a gente está pegando aí
A Série A2 vai ser toda assim. E é um pegado, como você falou, entra 20 clubes, os 20 quer subir. Então, tem nomes, mas eu acho que ainda é cedo para a gente divulgar ou falar nisso, esperar terminar mais esses 3 jogos aí, depois a gente vai sentar antes de sair todo mundo de férias, que vai ter um períodozinho de férias aí, para os jogadores, né? Porque daí é nessa hora que a gente vai começar a trabalhar, já vamos começar a correr atrás. E do Eric é aquela coisa que a gente conversou aquele dia lá no campo do Rio Branco, é esperar. Ele tem um contrato com o Bragantino até dia 6/1. A gente vai entrar em contato com o Bahia, a vontade da gente e da comissão técnica é trazer ele de volta. Ele, mais alguns jogadores que já passaram por aí. E a gente só está esperando terminar isso daí e falar, agora vamos dedicar a busca dos jogadores. Aí a gente vai partir para cima disso. Olha só, quem está acompanhando mais uma terça-feira é a Conce Grosselli. Ela mandou assim, ó. Boa noite, tudo bem? Presidente, obrigada por você ter vindo no Bola na Web para falar um pouco do União Barbarense. Abraços. A Conce é uma internauta super assídua. Ela acompanha todos os Bola na Web do começo até hoje. Verdade. Não é, Edivaldo? Até hoje ela nunca falhou um dia. Não. Exato. Ela acompanhou todas as terças que nós falamos, o presidente vem, não deu o presidente vir, o presidente vem, não deu o presidente vir. E semana passada ela chegou atrasada para acompanhar o programa e ela já mandou desculpa pelo atraso. Conce, um beijo para você, obrigada por sempre nos acompanhar. E desculpa aí, Conce, mas é que não dava mesmo para a gente ver, mas fico feliz que você esteja acompanhando. Quem será o grande homenageado, presidente, no centenário do União Barbarense? Aquele cara que não pode faltar, que vai ser o grande homenageado no centenário. Olha, Edivaldo, tem vários nomes, né? Se a gente for começar a citar nomes aqui, é difícil. Tem o Casemiro, o Pinguim, o Roberto, o próprio Zinhão, o Gato, enfim, tem um monte de gente aí que o Carlão Bueno, pelos tantos anos lá dentro, que Deus o tenha, o Giacomelli, o pessoal que está lá no clube, que frequenta todo dia lá, então é difícil você ficar citando o nome. Eu acho que o grande homenageado tem que ser a União. Eu também acho. Eu acho que o grande homenageado tem que ser o clube, que permanece vivo aí, com todos os problemas que a gente sabe que todos os clubes têm. A União permanece vivo, com o futebol em atividade, que é muito mais difícil. Então, quer dizer, acho que o grande homenageado é a União Barbarense. Tocar futebol, presidente, num clube de futebol como a União Barbarense, que a gente sabe que tem vários problemas financeiros, é teimosia ou é prazer? Você tem que ter os dois, Edivaldo. Primeiro, você tem que ter prazer com aquilo que você faz. Senão você não fica lá mais que uma semana. E segundo, com tudo que acontece, com todas as pauladas que a gente leva, com críticas, a gente sabe que está fazendo o melhor que pode, e mesmo assim você recebe crítica, então você tem que ser teimoso. Então a teimosia vale a pena. Não, você tem que ser. Você tem que acreditar sempre naquilo que você faz. Se você não acreditar e quem está do teu lado não acreditar, aí a coisa não anda. Mas o que move mesmo, o que me tira de casa mesmo é a paixão. Pelo clube, né? Porque realmente... E a gente, sabe o que eu acho com relação a isso? Eu acho que cada dia que passa você vai entrando mais no clube, né? Porque é o mesmo caso nosso de imprensa. Cada momento que passa, você fica sem saber a informação do Neymar, parece que tem alguma coisa errada. Eu vou citar um exemplo para você, só para pegar esse gancho aí do que você falou. Domingo, quando não tem nada lá, a hora que eu vejo, eu estou lá. Eu levanto, até esperar, que às vezes, geralmente, a gente sobe para almoçar na minha sogra, ou a Roberta está lá fazendo almoço. De repente, eu me vejo lá no clube, sem ninguém lá, sem jogador nenhum lá. Então, vira hábito. É uma coisa que nem você falou, parece que pega no sangue da gente. Você tem que saber o que está acontecendo, se está tudo em ordem. É uma coisa que é inexplicável. Para quem gosta mesmo, é inexplicável. O senhor falou ontem para o repórter de Djalma Felipe que o torcedor abandonou a União Barbarense. O torcedor, aquele número de 600, 500 a 600 sempre está indo. Mas não tem ido mais que isso.
O que você acha que aconteceu para o torcedor abandonar a União Barbarense, presidente? Não, esse número de 500, 600 geralmente é na Série A2, né? A Copa Paulista eles não vêem muita motivação de ver. Eu acho que deveria ter, porque a União é a camisa da União que está em campo. Dúvida. Mas é um trabalho feito, mesma coisa que fosse da 2, ganhar, disputar uma partida, até se for amistoso da União, é gostoso você assistir. Só que tem pessoas que preferem não ir, preferem ir lá ver o Vargiano, porque tem um primo, um sobrinho, um amigo, um vizinho jogando. Isso aí atrapalha um pouco. Foi isso que nos levou a mudar o horário para sexta-feira à noite, além de um pedido da Guarda Municipal, por motivos de ter o pessoal para mandar para o estádio para a gente. Porque está saindo muita confusão no Vargiano e eles tinham que deslocar um efetivo maior, principalmente agora que está chegando na reta final, né? Mas tem aqueles torcedores que é fiel à União, isso é real, sempre foi. Agora, a torcida da União é aquela coisa, o time está bem, está ganhando, é a mesma coisa de Piracicaba. É a mesma coisa mesmo. Aí eles vão, buscam seu espaço, enchem o estádio. Agora, quando o time não corresponde àquilo que eles acham que tinha que ser, não o que é, o que eles acham que tinha que ser, que todo mundo que cair aí tem que atropelar, tem que sair fora e ganhar de um Red Bull lá em Campinas, tem que ganhar no São Bernardo lá em São Bernardo. Você que conhece futebol sabe que não é assim que funciona. Mas o torcedor, ele é paixão. Ele é paixão e você não tem como discutir com ele. Então a gente respeita essa parte do torcedor também, a gente faz o espetáculo. Falar que o ingresso está caro vai estar falando mentira, porque a gente está fazendo a promoção, estamos pagando um imposto de R$10 do ingresso e vendendo a 5, para ver se o torcedor comparece e apoia o time, que ele é importante. Ele é muito importante. Talvez ele não saiba disso, da força que o torcedor tem na arquibancada. O xingo dele lá transmite dentro de campo, o aplauso também. Sem dúvida, eu acho que a presença do torcedor é sempre muito importante. Bombando aqui as perguntas. Primeiro, Denis Tedesco está mandando um grande abraço a todos do programa. Obrigada, Denis. A cantora Luna Maria, que participou ontem do programa Olhar Feminino, manda a seguinte pergunta. O União pretende contratar novos jogadores para o próximo ano para subir? E a pergunta do Sidney Ávila, que tem a ver também. Do atual elenco de jogadores, quais ou quantos terão oportunidade de jogar a Série A2? Uma é do Sidney e outra é da Luna. Da Luna, um abraço pro Denis também, um parceirão aí. Desse elenco, como eu acabei de frisar agora há pouco, ainda a gente está esperando mais esses 3 jogos. Mas não há a possibilidade de ficar muitos, não. Isso é uma decisão da comissão técnica, ela que vai definir junto com a gente, mas a palavra final do treinador, porque quem vai trabalhar com o jogador é ele. Então ele pediu para esperar terminar esses 3 jogos, e lógico que nós vamos contratar, isso não tenha dúvida. Mas vamos procurar não cometer os mesmos erros que a gente cometeu em 2012. Vamos contratar certo, mesmo por isso que a gente já vai começar antes. E você tem que reforçar, tem que fazer um time. Apesar que se você ficar com 5, 6, 7 jogadores aí, seria o ideal, né? Porque daí você vê aonde está faltando, você busca primeiro para jogar e depois para compor o elenco. E o torcedor às vezes não valoriza. O senhor estava falando do torcedor não dá muita bola para a Copa Paulista, mas a Copa Paulista ela é muito importante. E o próprio União Barbarense tem história para contar sobre isso. O time de 2011 não caiu porque teve um gol lá em Sorocaba lá e salvou o União Barbarense na Série 3, né, presidente? Gol do Alisson jogando pelo Red Bull. Exatamente. Então salvou o União Barbarense na Série 3. E o time que jogou a Série A2 em 2012, que subiu o União Barbarense, foi base daquele time de 2011 que quase caiu, certo? Foi a base. E o time em 2012 simplesmente engrenou de uma forma que o União, dentro de Santa Bárbara, não perdeu para ninguém, só para o São Bernardo na fase já de semifinal, né, presidente? E para o Audax 2-0. E para o Audax 2-0 também. Mas perdeu quando podia perder. Quando podia perder. Conquistou pontos fora importante, certo? Em Araraquara, principalmente, Rio Preto. Entendeu? 2 vezes em Araraquara. O jogo de Rio Preto, né, jogou um futebol sensacional numa noite de quarta-feira. Para mim foi uma das melhores partidas que eu vi do União nos últimos anos. Então, quer dizer,
Inclusive o treinador era o nosso amigo PR. Nosso amigo PR, o Paulo Roberto Santos era o treinador do América e saiu de campo fazendo assim, meu time não vai. Entendeu? Então, eu acho que a Copa Paulista, ela é muito importante. Tudo bem que, mas a União não está bem, mas ela é importante. Certo? Ela é importante para dar condição e base para a diretoria e comissão técnica saber o que precisa para a sequência na Série 2. É um exemplo muito fácil, Edivaldo. Você conhece o Thiago Furlan? Sem dúvida. Ele joga no seu time na 2? Não. Porque pelo que você viu aí. É. Pelo que você sabia dele antes. Eu Entre 15, Atlético Paranaense. Não, o jogador chega e se apresenta que jogou no Atlético Paranaense, que jogou no 15 Piracicaba, falou, opa, é bom jogador. E se a gente já tivesse na 2? Então, situação não seria, né, presidente? Então ela tem validade, tem sim, importância. a Copa Paulista. É porque o jogador é assim, Edivaldo. Ele foi bom há 6 meses atrás, precisa ver como que ele está hoje. Exatamente. Então esse é o problema, que às vezes os clubes erram muito em contratação. Vamos citar um exemplo de quem já passou aqui, o Alex, de volta. O Alex estava voando quando estava aqui. E hoje, como será que o Alex está que não joga já há 6 meses? É. Então esse tipo de coisa que a gente tem que tomar cuidado. Que a gente conversa muito, a gente sai de lá quase todo dia, 9h30, 10 horas da noite, da sala da comissão, conversando muito sobre isso. É lógico que a gente vai errar. Isso não tenha dúvida. Vamos errar também. 100% dificilmente acerta. Não vai acertar. Mas quanto menos você errar, mais economia você faz e mais resultado fica fácil de você conquistar. Então a montagem do time, o segredo é isso. A gente já está lá. Eu já estou mandando acho que o 6º time. Então a gente já pega um pouco da coisa como que é, né? Você tem que ir aprendendo. E é difícil você montar um elenco. Isso não tenha dúvida. Quando você começa do zero, é muito difícil. Por isso que a gente já buscou na Copinha trazer alguns que jogou a 2. Que é o caso do Gustavo, do Ricardinho, do Eli, do Melinho. Para a gente ter uma sustentação, uma base. Mas se você não tiver isso, é muito difícil você acertar um elenco todo e começar uma competição. Aliás, o Melinho é o ponto-chave da montagem do time, presidente? Ou ainda não pode dizer isso porque ele deve ter proposta de outras equipes? Não, ele tem, vai ter. Isso é normal. Um jogador com a qualidade do Melo é imprescindível que não tenha. Mas a gente teve uma boa conversa. Eu acho que provavelmente, só se for muita diferença para tirar o Melo daí. Mas o Melinho, ele é um cara que, dentro, fora do grupo, é um cara sensacional. O Melo é um cara que comanda ali, né? É o mais experiente que tem no grupo, então faz a diferença. E é um cara que, quando aperta, chama a responsabilidade para ele. Tanto que no jogo lá de São Bernardo, após o jogo, ele falou, foi uma das piores partidas minhas com a camisa da União. Sem dúvida foi. E ele mesmo reconheceu. Então é um cara que tem, além de futebol, tem um brio e que qualquer equipe precisa. Então que vai vir gente atrás dele, com certeza vai. Presidente, e a alternativa, essa mudança de horário na segunda fase da Copa Paulista, dos jogos aos finais de semana acontecerem às sextas à noite, isso deve ser mantido para o Campeonato Paulista da Série 2, visando que tem o Campeonato Paulista da Série 1 também, que vira concorrente por causa da TV aberta? Não, eu não me preocupo muito com a TV aberta não, Tiane. A gente mudou, que nem eu falei, por 2 motivos. Um por causa do Campeonato Varziano, o outro por causa da polícia. E além de tudo, o nosso Sub-11, parabéns a toda a garotada lá, né? Tá chegando, né? Tá chegando, então a própria coordenadora da federação me pediu se havia possibilidade de fazer nesse horário e deixar os meninos jogarem no sábado devido a compromisso de pais, escola, de irmão que vai, esse tipo de coisa, né? Que dá um privilégio para os meninos. Então, o horário da Série 2 ainda a gente não decidiu, mas, sei lá, eu por mim manteria no sábado, às 4 horas da tarde mesmo. Que virou nas tradição quartas. isso aí, né, presidente? Virou tradição no Santa Bárbara. Porque no sábado não atrapalha nada. Geralmente do Campeonato Paulista não tem jogos aos sábados, 4 horas, 16 horas, né? Não, no começa sábado, geralmente, se for mantido esse calendário, está começando às 18h30. 18h30, sábado é 18h30. Então eu não vejo problema, não vai ter o Campeonato Varziano lá também para atrapalhar,
Provavelmente será no sábado às 16 horas. Com relação à Guarda Municipal, no Campeonato Paulista eles vão continuar dando segurança no estádio, no clube, ou não pode, presidente? Eu vou falar uma coisa aqui que nós fomos o pioneiro nisso. Isso é verdade. Inclusive o Coronel Suíta veio dar os parabéns no dia que eu estive na federação agora semana passada. O presidente do Botafogo Comercial estava lá, ele falou que se soubesse eles tinham feito isso, porque é um gasto enorme. Lá ficou parece que 27 mil só de policiamento. 27. Não teve até o jogo porque o clube não tinha como pagar a segurança do estádio. Exatamente. Então, se você faz um jogo que gasta 27 mil em segurança, e você tem, vamos exagerar aí, 10, 15 mil daquele, tem os 27 de renda e o resto da despesa. Já está no prejuízo. E todo mundo pensa que a despesa é só no dia do jogo. Não é, está todo mundo enganado. A despesa começa, o jogo é no sábado, começa na sexta. O café da manhã é diferente, o almoço é diferente, você tem que comprar tudo. Um cardápio diferente que o preparador físico passa, é fruta, é suco. Então, os gastos começam já na sexta, para você jogar no sábado. Aí no sábado tem que ter fruta para o juiz, água para a imprensa, e uma infinidade de coisas. Então, o gasto de um jogo, ele não é só no dia do jogo que já é pesado. E foi isso que brilhou na ideia da gente, inclusive foi uma das ideias do Maracanã, que sugeriu que a gente fosse falar com o Dr. Rômulo, chamamos o Dr. Rômulo até o clube, falamos com ele, falamos com o prefeito, e graças a Deus deu certo. Não é que não pode, pode. Você pode até colocar segurança particular. Porque tudo que acontecer dentro do clube vai sobrar para mim mesmo, né? Então, independente se é polícia militar ou não, né? Ou não. Mas a guarda vem fazendo um excelente trabalho, cara. Não teve, você tá lá todos os jogos, você sabe disso. Não teve uma confusão, nada. Eles vão, fazem o que tem que fazer, são muito rígidos. Quero deixar aqui meus agradecimentos e meus parabéns à Guarda Municipal. E se porventura aí a gente conseguir uma liberação através da federação para eles fazer, a gente vai convidar eles de novo. Eu acho que a Federação Paulista de Futebol, para os times da Série 2 e Série 3, devia liberar. Porque eu não sei se tem que pagar a Guarda Municipal ou se a Guarda Municipal vai ao estádio gratuitamente pela Prefeitura. Não, a Guarda está indo gratuitamente. Então. A gente só faz um lanche para eles lá que, com todo o merecimento, né? Teria que fazer para militar também. Também, isso aí não, isso aí não é gasto, mas a única coisa que a gente faz para a Guarda é isso daí. E eles vão e fazem o trabalho bem feito, como você vê, já tem acompanhado lá. Então, por isso que eu acho que a federação devia abrir essa porta, principalmente para os clubes do interior, de Série 2 e Série 3, que encontram dificuldade financeira, que já é uma ajuda, porque a federação cobra tudo. A federação cobra bola, cobra exame de antidoping, cobra isso, cobra aquilo. Cobra inscrição, se você pedir uma cópia de um contrato que está lá, eles cobram. Se você espirrar lá dentro, eles cobram. Quanto custa a inscrição de um jogador hoje na Série 2, presidente? O senhor pagou esse ano aqui? 300, dá em torno de uns R$400. Se tiver a transferência, depende do estado, aí vai para 1.000. Então, é um absurdo. É um absurdo isso. Onde que tem condições de cobrar? 40 jogadores, R$40 mil. R$40 mil. Então, quer dizer, é um absurdo. Né, Tiana? Então, se você for parar para pensar, o futebol não é barato tocar, que o presidente falou, tem que ser teimoso mesmo. Não, mas você esqueceu, ainda tem que pagar o médico para assinar, né? Exatamente. Pagar o médico. Aí tem a taxa de arbitragem todo jogo, né, presidente? Tem a taxa de arbitragem, não é barato. Os fiscais ficam em torno de R$1.000. Fiscais da FPF, né? É aquele que você vai pegar o coletinho lá. R$1.000. Vem naquele monte, não sei para quê. Porque 2 acho que estaria muito bom. Um para entregar o colete e o outro para marcar as coisas. Uma outra barbaridade. Porque segurança eles não dão, né, presidente? Para ninguém. Não, que é só para foder a gente. Desculpe o palavreado aí, mas eles vêm lá só para relatar o que tem de errado no clube. Verdade. Pois não, Tiana. Olha só, o Oswaldo Vital manda um abraço para todos. Um abraço, Var, que o Var eu conheço desde sempre. Oswaldo Vital, campeão. O Dar jogou com ele, o presidente Dar jogou com ele. Ele só foi pro Grêmio porque eu cruzava para ele fazer muito. Só que esqueceram o senhor aqui, né? Levaram só ele. Ele e o Mazola deixaram que foram os dois embora. Mas o Bardão, um grande abraço, Bardão. O Maurão do Lava Jato disse que tem
2 categorias de base que são fera. Um tem Teves, tem 15 anos, e Mateuzinho, 16 anos, e ele quer saber como estão as categorias de base do União. E a pergunta da nossa produção, que é sempre atuante, é a seguinte: qual o derby que você mais gostou de vencer? Todos. Eu acho que em derby dificilmente alguém vai bater meu recorde. Quantos mesmo? 6? Não, de 9 eu perdi 1. De 9 perdeu 1. Parabéns. E não empatou nenhum, né, Dário? Não, empatou. Empatou aquela vez o gol do Cezinha em 2011. Verdade. Cezinha fez o gol no final lá. Aliás, por falar em Cezinha, o União tem participação no passe de Cezinha, que foi emprestado para o Atlético Mineiro? Mas aquele lá foi um empréstimo, ainda não sabe se vai virar ou não, né, Edivaldo? Tá, mas se houver negociação... Tem o Maico, tem, o Cleito tem... O Marquinhos Chedi tem parte também? Eu não sei como que foi a negociação entre eles lá, mas com certeza. Pelo que você já me contou de Marquinhos Chedi, ele deve ter uma parte boa. Não, né? ele coloca, é o certo. Ele não tá errado, ele coloca o jogador na vitrine, ele tem que ter a parte. Praticamente passou por aqui, o Cezinha, todo mundo sabe, começou na categoria de base do Corinthians e depois veio para o União Barbarense. Na vitrine foi, que realmente mostrou ele para o Atlético Mineiro. Foi o Bragantino na Série B, né, presidente? Então, aí o apesar de ele ter disputado Série A1 aqui no União Barbarense. Ele foi muito bem na Série A1 aqui também, mesmo. Ele, o Alex. Mas geralmente quando esses clubes grandes vão contratar, Edivaldo, eles querem ver 1, 2, 3, 4 campeonatos do cara bom. Então essa sequência que o Cezinha fez, foi artilheiro em 2012, junto com o Tuta, junto com o Melinho. 2013 Então, ele veio numa sequência boa, fez um bom campeonato pelo Bragantino o ano passado, estava fazendo agora de novo. Então, é uma coisa que chama o interesse, principalmente hoje em dia, que os atacantes estão muito escassos, e o Cezinha é um atacante completo. Eu conversando com ele no Facebook ontem, eu falei para ele: Cezinha, aproveita a sua chance porque sua hora chegou. Certo? Você chegou num grande clube, clube de ponta, aproveita a sua oportunidade. Você sempre quis isso. E agora a sua hora é essa. Então, quer dizer, é o momento do jogador, né, presidente? De aproveitar a grande oportunidade que teve, né? Não, e além de tudo, ele é um menino fantástico. Tem uma educação fora de campo extraordinário. Eu sou um dos caras que mais torço pelo sucesso do Cezinha. É muito humilde, né? Tem uma humildade fora de série. Gosto demais dele, da noiva dele, então nem se fale. Ela é bonita, hein, presidente? Conheço ela. Não, eu tô falando com todo respeito. Eu gosto dela como pessoa, porque a gente brincava com ela que todo jogo que ela ia assistir dele, ele fazia gol, chamava ela de talismãzinho, né? Então, o Cezinha, eu torço demais pra ele e tomara que ele dê certo no Atlético Mineiro como deu o Luan, né? A primeira vez que ele falou isso pra mim, que todo jogo que a noiva dele ele fazia, foi naquele lá do Rio Preto que ele fez gol lá. Contra o América. Contra o América. Ela tava lá naquele jogo. Tava, ela mora lá perto. Mora pertinho lá. E respondendo a pergunta do... Deixa eu abrir aqui, que esqueci o nome do rapaz do Lava Jato, do Maurão do Lava Jato, sobre as categorias de base. E eu emendo outra pergunta. União Barbarense, ele toma algum cuidado? Já temos vários casos, por exemplo, o Tardelli, que a União acabou perdendo de ganhar dinheiro. O próprio Oscar. 2 que estão lá na seleção brasileira, né? Bosquila, que está no São Paulo. Agora, na gestão Dário Furlan, qual que é a precaução? O que acabou com os clubes, quase que eu falo outro palavrão aqui. Segura a língua. O que acabou com os clubes é que me irrita isso, sabe? Só porque foi o rei do futebol que fez a lei, mas foi a Lei Pelé. Porque o clube hoje ele não tem direito nenhum a moleque de 15 anos. Não interessa se ele está jogando no União, se ele disputou um campeonato com o União. Chega em dezembro, encerra, o moleque vai embora, vai para onde quer, e não tem como você prender porque você não pode registrar. O que a Lei Pelé diz? Que ele tem que estar registrado com fundo de garantia e INPS recolhido. Só assim ele pertence ao clube. E com salários pagos em dia. Hoje em dia, se nem o profissional está recebendo salário em dia, quanto mais um garoto. E não é só do União, não. Não, mas não estou falando. Não, o do União está em dia hoje, o profissional. Então, assim, e esse problema não é só a União que tem, nem todos os clubes têm. E tem mais uma ainda.
que muita gente não sabe. Um garoto, por exemplo, que está inscrito no União, que até dezembro agora sai todos do Bírio porque é amador. Se eu enviar um ofício lá hoje, pedindo para tirar todos, saem todos sem eles assinarem. Você veja como que é branda essa lei. Então, se eles tivessem formulado essa lei de um outro modo, eles pedem para a gente disputar a categoria de base, quer que dispute. Mas uma conversa que eu tive numa festa da federação lá com o André Sanches, e ele me falou isso, e é pura realidade. Ele falou, se você fizer a categoria de base abaixo dos 16 anos, você está criando filho para os outros. Que foi o que aconteceu com os caras, que foi o que aconteceu com o Bosquila. O que fica de urubu, como a gente chama, olhando naquela arquibancada para ver se tem um destaque, para levar embora, é uma brincadeira. Hoje me ligou um cara falando de quem que é o passe do Vitinho. O menino tem 11 anos, gente. É do Vitinho, do Sandro? Do Sandro. O filho do Sandro? Um molequinho de 11 anos, gente. É o que esteve aqui, né? Ele é muito... Nossa... Então, presidente, hoje eu ouvi uma entrevista sobre isso, que parece que teve uma pessoa, um inteligente aí, que criou uma empresa, certo? Contratou olheiros só para fazer esse trabalho, de assistir jogadores e levar para essa empresa. Eu não sei se o senhor tem conhecimento disso. Não, dessa empresa ainda não, mas isso aí já é normal faz tempo, Divaldo. Principalmente quando a gente teve lá no Nordeste, o que tem de urubu campeiro lá é brincadeira, cara. Os caras vão em todas quanto é categoria de base para olhar justamente isso aí. Vai pegar de graça, não vai ter gasto nenhum. Não tem gasto nenhum. É como falam lá, vai pegar o filho criado. Exatamente. Então, a categoria de base, ela não é viável do sub-15 para baixo para o clube por causa disso. Mas vai ter ainda. Hoje teve o pessoal reunido lá ontem também. Eles querem continuar tocando. Não vejo se vai ter lucro para o clube, que é muito difícil. A não ser numa futura negociação lá longe, se o cara for vendido para o exterior, sobrar alguma coisinha, 5% dividido em quantos clubes ele passar até não completar 21 anos. Mas o pessoal insiste em tocar. Provavelmente, pelo teor da reunião de ontem, ainda vai ter as categorias de base agora no ano que vem. Agora, presidente, o senhor fala da categoria sub-11, que é uma terceirização, na realidade, né? O pessoal só usa a camisa do União Barbarense e é terceirizado com o pessoal da Americana, o São Carlos, se não me engano. Eu, camisa 10. Camisa 10 da Americana. Então, quer dizer, esses jogadores hoje, que não tem registro, não pertence à União Barbarense, joga com o uniforme do União Barbarense. Não, eu falei, ele pertence até dezembro só. Então, chegou dezembro, tchau. Não tem mais rótulo nenhum com a União Barbarense, não tem mais vínculo nenhum com a União Barbarense. Agora, não teria que tentar mudar essa lei, presidente? Alguém fazer... Porque agora por exemplo, André Sanches, Romário, são homens da bola, forte no esporte. O próprio presidente de São Bernardo, que acabou de entrar de deputado estadual, são pessoas da bola, são pessoas do futebol. Essa bancada da bola não podia tentar mudar isso para ajudar os clubes, principalmente os clubes do interior, que não tem condições de fazer base, fazem base, como a gente disse lá no começo, de teimoso, porque os clubes grandes não, caso de Santos, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, vamos falar dos clubes daqui, esses têm condições de fazer base, que além de ter parceiro, tem know-how para isso, entendeu? Então, quer dizer, eles têm condições de fazer alguma coisa. Agora, não teria que tentar mudar essa lei, modificar uma forma da lei para tentar ajudar os clubes do interior? E sabe o que eu acho mais engraçado ainda, Divaldo? Depois, numa rede de TV, várias emissoras eu vi, o pessoal fala, nossa, o Guarani tinha uma categoria de base invejável, a ponta, então nem se fala, hoje não tem mais. Mas não tem justamente por causa disso. Além do gasto, o pior de tudo você trabalhar com garotos dessa faixa etária de 15 anos para baixo é a responsabilidade. É pior do que o filho da gente. A gente está com aqueles garotos ali dentro do clube, mas a gente tem que cuidar mais do que fosse o filho da gente. Eu espero. E o Luiz, ele foi me procurar lá no dia no estádio, no sábado, no jogo lá. Não conseguiu falar comigo, Luiz Fernando. Mas ele vindo aqui na sexta-feira, eu vou pedir isso para ele. E vou cobrar dele isso, pela amizade que a gente tem. Que seja mudado isso.
Porque senão vai acabar a revelação do jogador, os clubes já não têm dinheiro. Aí você investe, gasta. Aí vem outro e pega e leva. Sabe o que eu não entendo? Eu não consigo, você não consigo entrar na minha cabeça. É por que o empresário pode e o clube não pode? Certo? Porque o que o empresário tem? Porque se o empresário quiser ter um clube de futebol sub-15, sub-11, ele tem que ter um clube de futebol. Se ele quiser ter um time, ele tem que ter um clube. Certo? Então aí teria que ter uma parceria, uma via de mão dupla. Certo? Eu tenho jogadores, o senhor tem o time. Então vamos fazer uma parceria aqui. Tudo que acontecer aqui é 50% de cada um. Na pior das hipóteses, teria que ser isso. Porque ele não tem clube. Ele tem que arrumar um clube. Se ele tem um jogador, ele tem que arrumar um clube. Ele tendo clube, o clube tem que ser ressarcido pelo fato de dar a camisa para disputar, de dar o nome do clube, dar a história do clube para o jogador disputar o campeonato. E a lei não fala isso. Ninguém está preocupado com os clubes, Divaldo. Principalmente os empresários. Os empresários querem ver o lado dele. E os Só bons, de ganhar, né? Os bons mesmo, os fora de série que a gente fala, aquele é fera. Esses já nem ficam aqui no Brasil. Esses já vão para fora. Vamos falar aí, os meia boca ele tenta colocar num time grande para ver se dá sorte. Os outros eles trazem para o clube pequeno. E tanto é verdade isso aí que a gente sabe, por exemplo, a gente tem o Fabinho Matias, que é técnico do Sub-17 do Grêmio. Ele falou que tem aproximadamente uns 30 jogadores aqui da região nossa, aqui, da RMC, lá no Grêmio. Quem levou? O empresário. Eu não fui, nem você, né? Então, empresário que levou. Certo? E esse jogador está lá. E quem trabalhou esse moleque todo esse tempo, o que ganha? Pois é. Então esse é o problema da categoria. Esse é o grande de problema. base. Então alguém tem que ser ressarcido para que o clube não leve prejuízo. Faz uma lei. O moleque vestiu a camisa do clube, como a Tiane disse aí, e disputou um campeonato federado, como é esse que está disputando aí, ele pertence ao clube, ele só sai com liberação do clube. Exatamente. Não importa a idade. Aí você vai ver como que acaba todo esse monte se diz empresário, não são empresários, são aproveitadores. Aproveitador de situação. Aproveitadores. Acaba todo esse monte de aproveitadores aí que ficam viajando de tudo quanto é lugar que sabe que vai ter um campeonato procurando. A nova lei da FIFA que impede a ação de empresários no futebol, na base de empresários do futebol, você acha que vai vingar? Não. Não, porque esses caras, eles não são nem... Uns falam que a gente FIFA, outros falam que a gente não sei o quê, mas no fundo, são um bando de aproveitadores. Essa é a pura realidade. Porque os caras não chegam a conversar com o clube. Eles vão direto na criança. E como o São Paulo está querendo fazer uma sacanagem com o menino que está no Palmeiras lá. Estive conversando com o Brunoro esses dias, ele me falou que o cara ofereceu uma baita de uma mansão em Alphaville, por um moleque, acho que tem uma média de 2,5 gols por jogo. Um moleque de 17 anos. Ofereceu pro pai. O que o pai faz? Pega e leva. Lógico. O pai o moleque vai renovar com o Palmeiras uma casa em Alphaville. Eu nunca nem passei na frente. Não sei nem como que é aquilo, mas deve... Só Silvio Santos e outros nomes que moram por lá. Eu sei, né? E o rapaz ganhou na Mega Sena aqui também, que mora lá agora, né? Então, a categoria de base é difícil, cara, você trabalhar. Não é que a gente não quer fazer, é que ninguém tem dinheiro para ficar jogando pra janela não, para vir um aí... pegar e ainda ganhar dinheiro em cima. Pergunta, Ciane. Bom, faltam 10 minutos. Mas hoje nós vamos quebrar o ritual, pode, né, produção? Faltam 10 minutos para dar as 9 horas aqui, nossa hora cheia. Já? Já, você viu? Lembra que eu falei pro senhor aquele domingo na feira que passa rápido. muito rápido, né, presidente? Passa muito. Não, quando o papo é bom, passa rápido. Passa. Gostei de ouvir isso. A gente agradece, né? Bom, lembrando, esqueci de falar uma coisa importante ao internauta. Lembrando que nós iremos sortear uma camisa do União Agrícola Barbarense. Aproveitar para agradecer ao presidente Dário Furlan. Nós vamos sortear no próximo programa, porque esse programa está com bastante pergunta, bastante movimentado, então nós vamos deixar a camisa para a próxima semana. E o Jabá? O Jabá... O pessoal da Conceito Esporte. Esqueci do pessoal da Conceito Esporte. Um abraço pro pessoal lá da Conceito Esporte, lá na Cidade Nova, sempre acreditando no nosso trabalho aqui. Um grande abraço. Lá você encontra a camisa do União Barbarense, hein, torcedor? Você encontra, é verdade. Lá, que tem
camisa do União Barbarense. Lembrando que dia 22 de novembro é o aniversário do União Barbarense, 100 anos. Falta pouco agora, né, presidente? E quem sabe a União consiga uma classe... Tá difícil. Quem sabe agora nesse retorno da segunda fase a União comece com tudo. A gente espera, né? Que acordem, que vão para campo com aquela gana. E alguns jogos jogaram assim, principalmente quando aquele jogo contra o 15 aqui, que volte essa vontade de querer chegar a passar de fase de novo. Essa é a esperança que a gente tem ainda. E é um jogo difícil, a gente sabe disso. Então, todos os 3 que faltam, como foi esses 3 que a gente já jogou, mas é 11 contra 11 lá dentro. Quem errar menos é o que sai vencedor. E queria lembrar também, ou dar um alô aqui que está saindo, já tem na Bela Pane mais algum comércio aí, o suco. Um saquinho de suco com o emblema do União, que sexta-feira a gente vai ver se consegue levar mais uma caixa lá para a imprensa. Eu acho engraçado que só vai lá em cima, para nós coitadinhos lá embaixo, passa uma sede danada de suco, viu? Não, você fica tomando Gatorade lá direto, pô, não fica reclamando não. E a gente fez essa parceria com a empresa de suco e está sendo lançado aí. Provavelmente logo vai ter os carrinhos vendendo nos jogos, os ambulantes, e vai ter na rua também. O que, União, aproveitando essa comemoração do centenário do União Barbarense, o que pode ter de novidade, além do suco, por exemplo? Pode ter mais alguma novidade do União Barbarense para essa época comemorativa do Leão da 13, comemorando aí 100 anos de existência? Pode ter mais alguma coisa ou ainda não tem nada engatilhado com relação a isso? Não, nesse sentido não tem não, Edivaldo. É mais ou menos, a gente tem que terminar bem esse ano que começou mal. Demos uma ribada, como se diz aí, né? E graças a Deus a gente espera fazer uma festa muito bonita no centenário, fazer umas homenagens a quem merece. Provavelmente, já vou até adiantar aqui, alguém vai ser esquecido, porque é muita gente. Muita gente, isso é verdade. Para depois não sair falando, esqueceram de fulano, esqueceram não sei do que, mas mesmo com o Belani, com aquela cabeça dele que pensa em 1910, ainda é capaz de ficar alguém de fora. Então, desde já, peço minhas desculpas, mas todos que a gente lembrar e tiver oportunidade, a gente vai fazer essa homenagem, que é o que eu acho justíssimo, principalmente para quem deu a vida, deu uma parte da sua vida ao clube lá, né? Dedicando ao clube, que é o caso do Zinhão, que sem aquilo lá ele morre. Verdade. Enfim, há vários outros que trabalharam lá a vida toda e se dedicaram, a todos os funcionários de lá também, que tem o mais novo lá, acho que deve ter 5, 6 anos, a própria tia da cozinha tem 25 anos, o Neriro tem 20, e daí para fora. Então esse pessoal merece também uma homenagem. E a gente vai procurar terminar o ano da melhor maneira possível, Edivaldo. Fico muito feliz, não tem nem palavras para dizer o quanto de eu poder estar como presidente do União nesse centenário. É uma coisa que dificilmente eu vou esquecer disso. Não tem como, né? E toda vez que falar no centenário, vão lembrar o que a gente fez de bom, o que a gente não conseguiu fazer, mas não importa. Importa o que eu penso, o que quem está comigo pensa, é que estamos tentando fazer o melhor, principalmente no ano do centenário. Nem tudo a gente vai conseguir. Independente do União, o senhor tem mais, além desse ano aqui, mais um ano de mandato de presidente do União Barbarense, né? Mais um. Independente do União subir ou não, o senhor pretende continuar, ou o senhor acha que no final de 2015 encerra o seu trabalho como presidente do União Barbarense? E se já tem um sucessor, já tem alguém que o senhor falou, vou indicar fulano para continuar o meu trabalho por aqui, já tem? Pensa nisso já, Dário? Não chegamos a conversar nessa parte ainda, eu vou... Mas você pretende seguir ou não? Mais 3 anos? Edivaldo, se eu sair da União, eu não vou. Eu vou ficar lá, mesmo que saia de presidente, eu vou estar lá ajudando no que eu puder, com o pouco que eu aprendi lá dentro. Eu acho que eu posso ajudar muito, em qualquer setor lá. E quanto à eleição, eu não cheguei a pensar nisso, não. Eu já teria saído em 2012, quando venceu, mas devido ao pedido dos parceiros que estavam aí, que tinham colocado dinheiro no clube,
que tinham feito um investimento no clube, exigiram praticamente que eu ficasse, senão eu teria saído em 2012. Eu não gosto de programar muito esse tipo de coisa lá para frente, não. Quando chegar na hora, eu vou tomar a decisão. Mesmo porque a gente só sabe o que está acontecendo agora, né? O que vai acontecer daqui a pouco a gente não sabe. Então, quer dizer... Pode ser que eu chegue agora no fim do ano e fale, estou fora. Estou fora também, não quero mais, cansei, estou fora. Mas eu acho que você não devia fazer isso, não. Acho que você devia continuar mais um pouquinho, porque o seu trabalho foi bom no União Barbarense. No geral, eu acho que foi bom. Certo? Não, se você parar para analisar, eu já fiz esse balanço comigo mesmo esses dias. Eu mantive o time desde 2010 na Série 2, tive um acesso, que não é fácil. Pagamos muita coisa do clube, principalmente com o acesso. Aqueles processos que eram de 7, 8 milhões, já caiu para 3,5, 4. Hoje a dívida do União está nisso? 3 a 4 milhões? Não, aumentou, acho que um pouco, estava no começo do ano, mas aumenta devido aos juros, né? Isso aí vai correndo juro todo dia, mas se for analisar o trabalho da gente, a gente manter um time, é muito poucos presidentes que teve uma sequência que nem eu tive aqui de 6 anos, e manter o time na Série 2, sem ter o descenso. Porque a gente sabe de outras equipes, aí o caso União São João de Araras, que jogou até a primeira divisão do futebol brasileiro. E com uma baita estrutura que tem lá. Estrutura fenomenal. Não consegue sair da 4ª divisão. O próprio 15 de Jaú, que também vive esse dilema. Também tem um belíssimo estádio. Exatamente, não consegue sair da situação que Francana. Francana, que também já disputou. O Novo Horizontino, que agora está voltando. Agora está voltando. De Biase pegou lá e o negócio. Matonense. Exatamente. Então, eu acho que o União Barbarense, num geral, num todo, eu costumo pensar no todo. Porque não adianta você pensar no que aconteceu ano passado, aconteceu em 2011, no que está acontecendo agora. Acho que, no geral, eu acho que o União acabou, acho que, caminhando um pouquinho. Certo? A gente sabendo com todas as dificuldades que o clube teve, o clube acabou caminhando um pouquinho. Porque se manteve vivo com a cabeça fora d'água, que é a Série 2, né? Exatamente. E pelo que você está falando aí em termos de dívida, logicamente que a dívida cresce em virtude dos juros, mas analisando friamente de quanto estava lá atrás e quanto está hoje, eu acho que a situação está controlada, né, presidente? Não, a dívida existe, mas ela é controlada. Ela está administrada, como a gente fala lá. Só que existem muitos clubes aí no estado, ou até em outros estados, com piores situações do que a União. A União hoje é um dos clubes mais sossegados que tem em matéria de... Por quê? Não tem bloqueio de caixa, por quê? Porque está administrada a dívida. A União montou uma associação que vai ajudar muito o clube. Dia 4 agora completou os 2 anos, que é por lei ter a necessidade desse período para você captar o recurso do ICMS do governo. Tem o pessoal lá, o Tato, que é o presidente, o Guina, que é o tesoureiro, o Bibi, eles estão correndo em cima disso para levantar recursos. Então, a União vem caminhando. Foi colocado a União como utilidade pública, que não era. Enfim, várias melhorias foram feitas. Em que ponto a utilidade pública ajudou a União Barbarense, para o torcedor ter mais conhecimento disso? Por exemplo, se o município, a prefeitura, vamos falar o município, que para não citar a prefeitura, qualquer órgão municipal quiser ajudar a União, ela pode. Ela pode porque a lei permite, porque a União é uma utilidade pública. Uhum. É um representante legal da cidade. Então, ele só não é público porque o estádio é particular. Se não... Mas a União pode receber benefícios que, se não fosse utilidade pública, não poderia. Então isso aí quer dizer, acabou ajudando o clube de uma forma, vamos dizer assim, caminhar dentro do futebol e dentro daquilo que planejava a diretoria do União Barbarense. Presidente, olha, eu acho assim que nos últimos anos, a gente olhando a vida do União Barbarense em si, eu acho que o União se manteve no topo. Porque a União hoje é um clube reconhecido na Federação Paulista de Futebol, coisa que a gente sabe que lá atrás, anos atrás, não nos últimos, vamos falar assim, 15 anos, mas lá atrás a União teve problema. Hoje a União é um clube bem reconhecido na Federação Paulista. A União é um clube que tem disputado aí as categorias de base, não em todos os anos, mas tem disputado em alguns anos. Tudo isso aí faz com que o clube seja reconhecido e seja um clube, vamos dizer assim, estruturado para se manter vivo, né, presidente?
Não, sem dúvida, Edivaldo. Principalmente na federação, União tem um nome lá que é fantástico. Eu, principalmente, nunca recebi um não lá. Apesar que a gente tem que ser coerente também com as coisas, né? Mas tudo que eu precisei, principalmente de ajuda, a federação sempre esteve pronta a ajudar. Todo mundo lá, todo mundo, desde o porteiro ao presidente, todo mundo gosta do União. Essa é uma realidade. Eu falo que eu sou muito mais bem tratado lá do que dentro do clube. Muito mais respeitado lá. Porque o União não tem um nome que vocês não fazem ideia. Eu tive no Piauí e eu, lógico, levei Ai, chega até a arrepiar, cara. Levei a camisa do União e vesti ela lá, né? Tava no shopping. O cara olhou e falou, nossa, olha o Barbarense. Vocês comigo também, lá em Mato Grosso. Então, no Piauí, cara. Aí a gente teve uma reunião com o pessoal do River lá. Você viu que os caras falam maravilha do União. Então isso deixa a gente orgulhoso. E eu acho que não é só lá, eu acho que no Brasil todo. Então a União tem uma camisa muito pesada. Muito. Quem veste essa camisa não faz ideia do peso que tem essa camisa. Ontem uma pessoa falou para mim assim, União Barbarense é de ponta. Porque todo mundo que trabalha no União Barbarense fica marcado e na sequência dos trabalhos se emprega fácil. E eu vejo assim também, porque jogador falou isso aí para mim. Muitos jogadores colocam no currículo a passagem dele para o União Barbarense como um grande trunfo. E treinadores de futebol também, né, presidente? Também, não tenha dúvida. Aquele menino de Goiás veio aí, investiu, depois lá em Goiás acabou arrumando uma grande equipe para tocar. Mesmo ele sendo de lá, não tinha conseguido, veio aqui, fez aquela passagem rápida. Mas como você falou, ele colocou no currículo dele. E mesmo com a queda da Série A1 para a Série A2 novamente, todos se empregaram. Todos. Exatamente. Não ficou nenhum. Quer dizer, isso é muito bom. No início do programa, o senhor disse que tem uma novidade com relação aos parceiros chilenos. Como é que é essa história? Já dá para contar ou ainda vai segurar? Eu falo, esse menino não tem mesmo como falar as coisas. Mas o que o senhor falou ali fora para ele não fazer aquela pergunta. A gente fala em off com ele vem e quer soltar no ar. Tem alguma novidade com relação a isso ou não? Não, há uma possibilidade de um pessoal do Chile vir aí também. A gente estamos aguardando a chegada deles aí para a gente poder ver qual que é a situação que eles vão propor para a gente. Inclusive o cara que teve hoje lá no estádio conversando com nós, que está intermediando essa negociação. Tanto que é de boa fé deles que eles querem que a gente vá lá conhecer a estrutura do clube que eles acabaram de comprar. Então vamos aguardar, Edivaldo, mas não é bem assim não. Não, diga assim, pode ser uma novidade, como pode ser também um negócio que está começando e logo termine porque não feche. Mas é uma novidade. E pode ser que feche com o ano que vem. Não é um negócio que para acontecer agora, né, presidente? Não, ou para agora a gente já vem trabalhando aí já faz uns 2 meses. Que seja um negócio do Chile, não da China, né? Só porque é sua terra, né? Vamos ter o jogo da China aí no próximo sábado. O presidente José Carlos Berto, reconhece esse nome? O melhor massoterapeuta do Brasil. Então ele mandou assim. Não chama de massagista que ele brilha. Quando o presidente vai trazer de volta o melhor massoterapeuta do Brasil? Aí ele mesmo já tinha falado? Ele é humilde. O Zé, eu gosto do Zé porque ele é humilde. Está em Campo Grande, lá em Campo Grande, assistindo a Dante. O Zé é fera. Eu gosto demais do Zé, é um parceiro. Um cara que toda vez que esteve aqui no clube, com várias passagens por aí, sempre fez o melhor que pôde pelo clube. É um torcedor apaixonado também pelo União. Ele é unionista. Não, o Zé é fora de série. A única coisa que precisa fazer é cortar um pouquinho a língua dele só. Não, eu posso falar de carteirinha. Eu trabalhei vários campeonatos com o Zé. O Zé, como profissional, tira o chapéu para ele. Agora tem esse problema aí, né, presidente? Fala demais. O Zé, como profissional, é difícil. Difícil achar profissional do nível dele. Ele é muito bom. É um profissional que todos gostam de trabalhar com ele, porque ele se dedica realmente. E é um cara que
gosta do que faz, né? Ele gosta muito do que faz, por isso que faz bem feito. Mas parece que ele tá meio baleadão com as costas lá também. Ele andava aplicando injeção em mim, dava risada quando eu tava com problema, né? Só dói, vem aqui, enche o saco pra tomar injeção, tá vendo, Zé? Não pode falar não, Não filho. pode falar mal, não. Eu não sei qual que é a realidade das tuas costinhas aí, mas diz que você não andou muito bem não, né? Toda hora aparece no Face dizendo que casou. Meu Deus. Não, mas acho que é a 100ª vez já, né? A Gretchen. Eu acho que ele ganha da Gretchen. Verdade. Tiane, vamos então encaminhar para o nosso encerramento. O presidente... Vamos encaminhar que o pessoal lá em casa me aguarda para comer um pedaço de bolo. Nós vamos para lá também. Hoje é aniversário da minha mãe. Eu quero mandar um abraço pro pessoal da Conceito Esportes, que são nossos parceiros aqui. Você é unionista, você que procura um tênis, uma chuteira, um artigo esportivo, passa lá na Conceito Esportes, que fica na Rua do Linho. Em Rua do Linho. Na Rua do Linho. Cidade Nova. Exatamente. Vai lá e adquira seu artigo esportivo. Quero agradecer também o seu Roberto da MR, que forneceu nossas cadeirinhas. O telefone dele é 19-996966734. Quero agradecer a presença do presidente Dário Furlan, que nos forneceu também... O Edivaldo faz umas 3 semanas, né, Edivaldo, que você trouxe uma camisa do União Barbarense. Quando o Melinho veio, né? Quando o Melinho veio, nós trouxemos a camisa. Exatamente. Nós vamos daqui a... E essa camisa eu tive que ir em Piracicaba mandar fazer outra. É, porque foi o Almir que passou ela para mim. Teve que fazer outra 18? Tem que ter no banco esse rasgo, o 18 jogando. Ai. Meu Deus do céu. Então, É verdade mesmo. Mas nós não vamos devolver, não. Nós não vamos devolver, não. Não, agora eu já mandei fazer outra. O torcedor que vai ser contemplado com o sorteio da camisa vai ser na próxima semana. Aliás, nós estamos adiando muito esse sorteio, viu? Semana que vem sem falta, Então. porque semana que vem tudo indica que o nosso convidado será o secretário de Esportes, Anísio Então, Tavares. precisamos ver certinho se o Anísio Tavares pode estar aqui na próxima terça, porque o Paulo Santos está aí na ponta da agulha para ser entrevistado. Já falei com ele, falou agora que quiser. Secretaria, que a Mayra, A Mayra dá o toque final. dá o toque final. Bom, presidente, agradecer pela sua presença. Você sabe o tanto que eu gosto de você como amigo, como pessoa. E desejar boa sorte no seu mandato aí, desse mais um ano e pouco de mandato que você tem na União Barbarense. Torcer para que a inteligência flua na montagem do grupo, né, presidente? Porque, como você disse, não pode errar muito e tem que errar o mínimo possível para tentar fazer um bom trabalho. Para fechar com chave de ouro, se possível, com acesso da União Barbarense, o seu segundo mandato como presidente do clube, né, Dani? Se Deus quiser, né, Edivaldo? Eu também espero, agradeço as suas palavras. Com muita inteligência e muita sorte. É verdade. Que tem que sorte. ser competência, trabalho e sorte, tudo junto, porque senão a coisa não anda. Mas pode ter certeza que a gente vai dar o melhor da gente e vamos tentar montar uma grande equipe aí para buscar o acesso. Esse é o pensamento nosso novamente. E se Deus quiser nos ajudar, a gente vai conseguir. O Darini, depois que arrumou namorado, não tá andando mais com você, né? Era pra ele estar aqui hoje, mas a namorada acho que não deixou ele vir. Não, ele tá sossegado. Ele tá treinando, ficou treinando lá no clube. Ele e o filho do Libaia estão fazendo um treinamento específico com o Tony lá. O Tony tem um horário lá, dá aula pros garotinhos. E depois pega os dois lá pra fazer suar um pouco, perder um pouco da banha, porque tá sem fazer nada. O Libaia vai perder o quê, coitado do Libaia? O Libaia já tá seco. Não, mas ele gosta de treinar, ele faz academia, tudo. Então, o Tony se prontificou a dar um treinamento pros dois. O gordinho, principalmente, chega em casa ele desmaia, né? Chega morto. Vou ver se o Tony dá um treinamento pra mim. Não, mas esse menino é meu parceiro, esse não me abandona, não. Esse é gente ótima, não é bom, é ótimo. O Tony Ferreira é um cara sensacional. Ele sou o Milton Cruz agora, ele, né? Porque se alguém abandonar, tem o Tony pra você colocar no lugar. O Milton Cruz seu lá, né? Olha você jogando veneno, Edivaldo. Não, eu tô falando que se abandonar, tem o Tony na ponta da agulha pra te salvar, ué. De repente o Rui recebe uma proposta aí e quer ir embora, o Tony pode te salvar como treinador, como já aconteceu outras vezes. É ou não é? Não é verdade isso? Ficou quieto. Não, o Edivaldo ele é venenoso. Tô venenoso até nada, que hoje ele limpou os cantinhos da boca, ele tá bem suave hoje. Tá bom então, presidente. Muito obrigado então pela sua presença. Nós agradecemos a presença do Dário, da Tiane mais uma vez, os internautas que estiveram conosco
dessa terça-feira gostosa. Um programa realmente que valeu a pena mais uma vez estar aqui. Um grande abraço, boa noite, viu, presidente? Deixa eu me despedir também. Fique à vontade. Não, eu já disse boa noite, agora o presidente falta da boa noite. Naja, como falar a mulher Deixa eu ver se ele está gelado. Naja, como falar a mulher da novela. Boa noite, Edivaldo. E foi um prazer. Só não vim antes mesmo porque é muita correria e... Mas você sabia que eu vinha, né? Apesar de você ficar me perturbando direto, mas na realidade eu atendi o convite da moça, né? Exatamente. A gente agradece muito a Mayra, porque eu falei, se ele não comparecer, nós vamos lá e falar que nós estamos aqui na rua tal, na frente da casa do presidente Dário Furlan, e ia fazer voo virado pro campo. Vamos mandar a Mayra agora convidar o secretário. Não, também não precisava chegar a esse ponto, não. A gente ia até lá na frente da casa do senhor. Mas eu tinha falado para ele embora que até acabar o ano eu vinha. Ah, tá vendo? Então, tá Veio bom. antes. Então, meu obrigado a você que acompanhou mais uma edição do Bola na Web. Obrigada, presidente, por atender aqui o nosso convite, em especial da Mayra, né? Que ofereceu, falou que se servisse faria café e fez. Fiz café, o bolo e agora eu vou levar um queijo. Ah lá. Meu, muito obrigada a você que nos acompanhou. Terça-feira que vem estaremos de novo ao vivo aqui dentro do SB 24 horas. Até lá.